Bom, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Projeto Saúde. Quem fala com vocês é o Fernando, estou aqui com o João e com a nossa convidada de hoje, que também tem um convidadozinho. Estamos aqui com a professora Thais Banduque Carvalho Ogasawara, que é formada em 2003 pela Universidade de Cidade de São Paulo, né, Unicid, é especialista em neuropediatria pela UFSCar, mestre em patologia ambiental e experimental pela Unip. Bom, acho que para a gente começar assim, seria legal da professora fazer uma introduçãozinha, né? Só aquele famoso geral. E já para emendar a primeira pergunta, do porquê você escolheu a fisioterapia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Fernando e o João, pelo convite, né? Muito agradecida pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha história na fisioterapia como professora. Eu acho que esse é um momento bem importante, especialmente para vocês que estão aí na graduação e querem conhecer um pouquinho, né, dos caminhos que nos trouxeram até aqui, né? Que, por enquanto, somos os profissionais que vocês têm contato a princípio. Então, vou contar um pouco da minha história na fisioterapia. Eu vou começar pela sua pergunta e depois vou contando da minha formação, acho mais interessante. Desde criança, sempre me imaginei profissional da área da saúde, assim, essa foi uma das... Eu acho que realmente eu tinha, né, perfil para ser um profissional da área da saúde, eu sempre soube que gostaria de ser, mas não sabia exatamente o que. E como o primeiro contato que a gente tem com a área da saúde, de um modo geral, acho que todas as pessoas, é a medicina, né? Conhecer o trabalho do médico. Então, eu acreditava que gostaria de ser médica, mas à medida que eu fui crescendo, que eu fui estudando, quando eu cheguei, né, na minha época, eu já sou um pouco velhinha, não era ensino médio, no colegial, que eu tive que começar a tomar essa decisão. E aí, a princípio, a ideia era prestar medicina, mas quando eu estava no cursinho, eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que me direcionou para fisioterapia, e ela começou a me contar um pouco sobre o papel do fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta fazia, porque, na verdade, eu não sabia absolutamente nada sobre a fisioterapia. Não era uma profissão tão conhecida quanto é hoje, né? Pelo menos para mim. E aí essa amiga começou a me mostrar várias coisas e ela que acabou me influenciando de certa forma a também prestar fisioterapia. E eu acho que foi a maior decisão da minha vida, a mais acertada. Eu realmente tinha que ser fisioterapeuta. Eu sou, nossa, muito apaixonada pela fisioterapia, de verdade. E mesmo hoje, madura, eu penso que é o que eu gosto. Eu gosto de botar, assim, eu falo, eu gosto de manusear, de pôr a mão, de ter um contato mais íntimo. E a relação do médico, ela é diferente da do fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo. Então, eu acho que cada área tem né, o seu papel, a sua ação, e eu, felizmente, acho que muito jovem deu certo a influência que eu recebi, porque eu acho que a gente acaba escolhendo muito imaturos ainda a nossa profissão. Muitas vezes, sem nem saber ao certo o que essa profissão exatamente faz. E eu acho que eu dei muita sorte, porque hoje, né, 20 anos depois, quase 20 anos de formada já, eu continuo assim, muito feliz, muito satisfeita com o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu não sou o tipo de pessoa que chega hoje, domingo, e fala, ai, amanhã eu vou ter que trabalhar. Não, muito pelo contrário. Eu adoro o que eu faço, inclusive, muitas vezes eu sinto, assim, que as pessoas ficam até admiradas comigo, assim, com essa satisfação, com essa paixão que eu tenho pela minha profissão. E graças a Deus, né, no meu caso, para mim. Então, eu me formei, como você falou, em 2003, na Universidade de Cidade de São Paulo, na Unicid, e no ano seguinte, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com reabilitação neurológica, desde o princípio, isso desde a universidade, nas minhas primeiras experiências, nos meus primeiros contatos com neuro, eu fiquei, assim, eu tive certeza absoluta que era aquilo, contanto que na universidade que eu estudava tinha alguns programas de você começar a participar precocemente do estágio como aprendiz, e eu sempre quis participar, e eu lembro que eu escolhi participar no setor da neuro, e aquilo foi reafirmando dentro de mim que essa era a minha direção.
E aí, nesse ano, né, de 2003, eu tentei a residência da CD, que era o que eu gostaria de fazer, porque eu queria muito trabalhar na CD. Eu já conheci nesse processo de escolher ser fisioterapeuta, o que me motivou foi muito ver o trabalho na reabilitação neurológica, especialmente na pediatria. E eu não passei. E eu não passei nesse ano de 2003. E aí, bom, enfim, estava formada e precisava dar o passo a seguir, né? O que eu faria? E aí eu prestei algumas especializações e eu consegui passar em duas especializações. E aí minha família me deu apoio para que eu fizesse as duas simultaneamente. Então, as duas em pediatria, eu fiz fisioterapia pediátrica na Escola de Medicina da USP, né? Na Faculdade de Medicina da USP, que era de terça e quinta, e fiz aos fins de semana a neuropediatria na UFSCar, né? Na Universidade Federal de São Carlos. Então, assim, era um puxado, porque eu fazia 2 programas simultaneamente, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque aquilo começou a me dar muita base, o que me ajudou no ano seguinte para passar na residência, porque eu não desisti da residência, eu queria muito fazer a residência. Só que eu não estava preparada quando eu me formei para fazer a residência, eu não tinha conhecimento suficiente. Então, aquele 1 ano e meio, na verdade, 1 ano, né? Foi porque a minha pós da Universidade Federal de São Carlos durou 1 ano e meio, e a da USP durou 1 ano. Então, foi o tempo para eu conseguir me preparar para passar na prova de residência. E aí foi muito bacana que ali eu tive as melhores experiências da minha vida. Eu falo assim, foi realmente um divisor de águas ter feito a residência, me deu muita base como profissional, como reabilitadora, me deu muito conhecimento. Eu sempre falo para os meus alunos assim que é muito difícil, eu tive que estudar muito, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Foi 1 ano da minha vida que eu basicamente vivia só para estudar. E coincidentemente ou não, foi o ano que eu conheci meu marido, que eu comecei a namorar. Então eu falo, e eu mal conseguia vê-lo. Mas ele respeitou muito minha decisão, então eu falo que por isso que deu certo, porque ele me apoiava muito, ele via que era uma coisa que eu precisava muito me dedicar. E quando ele me encontrava, eu estava exausta, morta, eu só pensava em dormir. E ele respeitou o meu momento, tanto é que a gente está juntos aí há muitos anos, casados, com 2 filhos, graças a Deus também. E esse foi o meu princípio. E aí eu fiquei na CD por alguns anos, né, trabalhando no setor de fisioterapia aquática. Quando a gente termina a residência, a gente tem oportunidade, na minha época, tinha oportunidade de dizer quais setores que a gente teria mais, né, onde a gente gostaria de permanecer caso contratado, porque a residência ela é um programa de treinamento, mas depois alguns profissionais são contratados para permanecer na instituição, até porque a instituição prepara você para ter o perfil, né, de atender às demandas daquele lugar. E eu, por incrível que pareça, eu tão cheia da minha convicção na pediatria, né, tinha amado passar no setor de adulto, amado. E aquilo me gerou um conflito gigantesco. Falei, meu Deus do céu, eu só tenho, sei lá, tinha 23 anos, nem me lembro quantos anos eu tinha, eu já vou ter que decidir, assim, o que que eu vou fazer 100%. E aí houve a possibilidade de eu ir para o setor de fisioterapia aquática, que era um setor misto. Era o único setor que atendia tanto adultos quanto crianças. E eu gostaria de manter ainda nesse momento o meu, né, assim, o meu leque de possibilidades. Eu queria aprender, eu estava aprendendo. Gente, a gente aprende até hoje, ainda estou aprendendo, né? Mas eu queria ter mais oportunidades nos dois setores, né? Tanto com adultos quanto com crianças. E foi o que aconteceu. Eu fui contratada no setor de fisioterapia aquática e lá fiquei por muitos anos atendendo tanto adulto quanto crianças, o que foi muito bom para mim, especialmente para o passo a seguir que minha vida profissional tomaria, que foi me tornar professora. Então, hoje, né, eu preciso saber, apesar de eu atuar, gente, hoje só com crianças, assim, no fim era isso mesmo. Profissionalmente, na clínica, eu praticamente só atendo crianças já faz alguns anos. Eventualmente atendo um adulto sob pedido, assim, de alguém muito querida que me pede, que quer que seja eu que atenda e eu faço. Mas na clínica, na faculdade, eu atendo adultos e crianças. Então, essa experiência prévia que eu tive
né, no setor misto foi muito bom, porque me deu base para esse próximo passo que minha vida profissional tomaria, que era ensinar outros fisioterapeutas, né, outros futuros fisioterapeutas. Então, em 2009, quando eu já trabalhava na CD já fazia alguns anos, surgiu uma vaga de supervisor de estágio na clínica do Alphaville da Unip, e que era muito próximo da clínica da CD onde eu trabalhava, porque eu trabalhava na CD de Osasco, e eu fiz a entrevista, fui selecionada, e lá estou até hoje, né? Na verdade, no princípio eu era supervisora de estágio, em 2013 eu virei professora, e aí que veio o mestrado, na verdade o mestrado veio depois justamente para atender essa demanda, né, desse novo desafio de ser professora, de ensinar futuros fisioterapeutas, e eu sou muito feliz, assim, eu falo que eu faço o meu trabalho com muita alegria, com muita satisfação, como eu digo, eu acho que quando a gente faz bem a nossa escolha profissional, que é algo que a gente vai desempenhar a maior parte do nosso dia, porque né, a gente passa 8 horas trabalhando, 9 horas trabalhando, é feliz, é uma coisa boa, você vai com alegria, você vai com satisfação, e isso eu acho que não tem preço, eu acho que é realmente uma coisa muito importante na vida do ser humano para ele ser realizado com ele próprio, assim, e, obviamente, dessa forma contribuir para a comunidade onde ele vive, no meu caso, com os meus pacientes e com os meus alunos. É isso, Fernando, falo muito, né? Você viu, Não, mas você é isso sabe. que a gente quer, professora. A gente quer isso aí. Ai, é que é um poço de palavras. E eu acho É que isso. o legal da sua fala é essa questão de gostar, amar o que você faz, né? Porque logo depois que você saiu da faculdade, já veio essa carga horária muito grande de estudo e, consequentemente, de trabalho, né? Das duas especializações, que, né, eu tenho, dá para falar que muita gente não faz, né? Duas especializações ao mesmo tempo, né? E eu Sim, queria sim. aprofundar mais um pouco disso né, você disse que foi uma época muito cansativa, por mais que muito proveitosa, e né, o que você acha que te ajudou essas duas especializações, né, porque querendo ou não é um diferencial, e Claro. né, nessa forma geral, qual foi a parte proveitosa de tudo isso? Ótimo. Não, na verdade, eu acho que na fisioterapia é necessário, a gente precisa passar por esse processo de aperfeiçoamento, seja ele qual o modelo que você escolher, né? Eu escolhi um modelo bem formal, que foi fazer especializações que a gente chama lato sensu, que são especializações que vão te trazer mais conteúdo, mais bagagem teórica a princípio, do que bagagem prática, embora quase todos os programas também contem com uma porcentagem de conteúdo prático. E aí a residência veio para me dar o conteúdo prático, né? Então aí na residência eu fiz a inversão disso. Então eu acho que a minha formação ela foi muito boa nesse sentido, porque eu consegui ter as duas bagagens bastante robustas, né? Tanto a teórica quanto a prática. Mas, gente, eu estudo muito até hoje. Se eu falar assim que na verdade eu ganhei o hábito de estudar. Depois que eu terminei todos esses processos, eu ainda fui fazer os cursos específicos, né? Então eu tenho formação básica do Bobat, depois eu fiz formação avançada, depois eu fiz um curso de 1 ano e meio de terapias manuais todos os sábados, ou era a cada 15 dias, não me lembro de cor. Aí eu fiz CME, né, o Cuevas Medec, enfim, eu fiz muitos cursos, né, e a gente vai fazendo até hoje, assim, eu falo que a lista é praticamente interminável, nem que eu só vivesse para estudar não conseguiria fazer tudo que eu gostaria. Mas eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a gente tem que ir fazendo também devagar, porque a gente acaba tendo uma ansiedade a princípio, especialmente quando acaba de se formar, de sair fazendo tudo o que puder. Só que o problema é que a nossa cabeça não dá conta de aproveitar todo o conteúdo que a gente está tendo a princípio. Então, a princípio, eu acho importante, quando se forma,
partir para um programa de especialização. Por quê? Por que ir para uma especialização? Porque muitas clínicas, muitos serviços, muitos hospitais, muitos centros de reabilitação só contratam fisioterapeutas especialistas. Essa que é a questão. A questão é uma condição inicial. Você só vai ser chamado para um processo de seleção se você já for especialista. Então, acaba que quase que inevitavelmente o primeiro passo após se formar é a especialização. Mas existem muitas especializações que não necessariamente são só focadas num grupo específico. Então, só a fisioterapia neurofuncional, só a fisioterapia ortopédica, traumatológica. Então, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas, como eu tive, por exemplo, né? Eu não sei se eu quero trabalhar só com respiratório, só com reabilitação neurológica. Existem algumas especializações que são mais híbridas. Então, no paciente crítico, enfim, tem alguns programas, em terapias manuais, especialização em terapias manuais. Então, você foge um pouco daquela coisa da especialidade muito específica e, de repente, você mantém o seu leque ainda mais aberto, o que, a princípio, gente, eu acho muito interessante, porque, especialmente quando nós nos formamos, nós não vamos atuar, raras exceções, algumas pessoas que, né, acabam conseguindo direcionar a vida já tão focado desde o princípio, a maior parte de nós vai ter experiência em basicamente tudo, porque a gente vai atuar naquilo que a oportunidade surge. Então, eu brinco com os meus alunos que eu já fiz, assim, eu já atuei em várias áreas, eu já dei plantão em hospital, como eu tinha feito especialização em fisioterapia pediátrica, eu podia dar plantão em hospital, né? Eu fiz em fisioterapia pediátrica e eu tive uma parte hospitalar. Então, eu dei plantão em hospital, eu trabalhei com ortopedia, com reabilitação pós-operatória ortopédica, eu trabalhei com geriatria muito tempo e gostava muito de geriatria, assim, foi uma coisa que eu atuei bastante até. Enfim, então, assim, por isso que eu fui fazer curso de terapias manuais. Por quê? Porque a terapia manual me trazia essa liberdade de atuar de forma mais ampla. Mas à medida que, né, nós vamos nos tornando mais maduros aí na vida profissional, aí sim as coisas vão se tornando cada vez mais específicas, e hoje realmente eu só atendo criança, só atendo adultos quando é um pedido especial de alguém que fala, não, queria muito que fosse você, daí eu faço. Mas assim, exceto por essa condição, eu só atendo crianças. E uma outra coisa que eu acho interessante, vocês estão escutando aqui, né, gente, o meu participante. Peraí, filho, fala baixinho, tá bom? Obrigada. Uma outra coisa que eu acho interessante que vocês saibam, assim, que para mim, eu falo que foi uma informação que me faltou quando eu me formei. Não que para todo mundo vai ser igual, tá, gente? Ninguém é igual a ninguém, né? Cada um vai trilhar a sua própria jornada. Mas essa jornada inicial, ela exige da gente muita paciência. E muito esforço. Então, a gente realmente tem que persistir muito para chegar onde a gente deseja. Ser muito batalhador. Então, assim, olhando, né, a minha história por essa ótica que eu estou contando, vocês vão falar, nossa, foi fantástico, foi incrível. Nossa, parece até que foi fácil. Não foi fácil, gente, não foi mesmo. Foram muitas noites não dormidas, não só para estudar, mas de preocupação, de medo, de ansiedade. Não que eu seja modelo, porque eu sou uma pessoa assim que tendo às vezes, né, assim, não ser calmo bastante, embora melhorei bastante com o tempo, com a maturidade, mas eu acho assim, é importante que as pessoas saibam que é difícil. Porque o que acontece? Quando se torna difícil, se a gente não tem essa persistência dentro da gente, o que a gente faz? Desiste. E não desistam, eu falo, se você sabe que é isso que você quer da sua vida, se você consegue lá dentro ter uma semente que te diga, não é isso, eu sei, eu vejo, eu consigo sentir que é isso que eu quero, persista, porque não será fácil. A gente vai ter muitos obstáculos, muitos mesmo, vai ter dias da sua vida que você vai falar, não é possível, porque diferente de outras profissões, por exemplo, né, eu posso dar como exemplo as profissões de outros amigos e parentes que eu vejo, então, que não são da área da saúde, são profissões que têm
um plano profissional, uma carreira, né, um planejamento de carreira diferente da área da saúde. Então, assim, na engenharia, no direito, enfim, você tem uma certa hierarquia, você sabe por onde enxergar para onde você vai. Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar para onde nós vamos. É difícil você conseguir delinear na sua cabeça esse planejamento profissional. E isso, às vezes, precisa ser redesenhado o tempo todo. Então, eu digo que o que nos alimenta, o que nos motiva a seguir em frente é justamente esse prazer, essa satisfação em ser fisioterapeutas. E aí, a partir daí, você vai encontrar energia e força para vencer esses obstáculos que virão. Então, eu não acho que para todo mundo vai ser super difícil. Não necessariamente. Tem pessoas que acabam tendo mais oportunidades, mais sorte, seja lá o nome que isso tenha. Mas a maioria precisa de muita ralação para chegar assim num lugar bacana. Mas quando a gente chega, também é muito legal. Porque você fala, veja, eu escolhi uma profissão que muitas vezes as pessoas consideraram improvável que eu teria sucesso profissional, assim, né, assim, que eu teria, sei lá, mas eu consegui. Então, assim, essa é uma alegria muito plena, sabe, da gente conseguir, através do nosso esforço, desenhar uma bela carreira sendo profissional da área da saúde. Isso é possível, eu digo para vocês que é possível, porque eu conheço muitas pessoas que estão, felizmente, muito bem, mas que trabalharam duramente para que isso acontecesse. Então, e especialmente estudando muito, se aperfeiçoando muito, através de muito conhecimento e muita dedicação. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está começando, saber que não é fácil. Só acho que não é fácil para nenhuma profissão. Talvez na área da saúde isso seja ainda mais difícil, ainda mais necessário. É isso. Pô, eu acho que assim, a professora acabou de, nossa, mandar uma mensagem agora que eu acho que tem um monte de gente que, meu Deus, né, tem que ouvir isso, porque realmente não é fácil, né, já agradecendo desde já. E outra coisa, nossa, na hora que o Fernando mandou para mim que você é professora de neuropediatria, você atua na área, falou que você já trabalhou na ACD, nossa, eu fiquei muito curioso. Então, tipo, eu gostaria de saber como que foi esse período na ACD e como que foi, e como que é uma residência, né? Porque, tipo, eu não sei, eu tô muito curioso e acho que quem tá ouvindo a gente também deve estar muito curioso também. Ai, gente, a residência é demais, demais mesmo, assim. É um momento muito intenso, muito, assim, onde a exigência, o nível de exigência é muito alto. Na minha época, porque eu sei que mudou hoje em dia, tá? Mas na minha época, eram 8 pessoas selecionadas para fazer o programa de residência. Então, havia a prova teórica, aí dessa prova teórica, uma porcentagem passava para uma entrevista prática. E aí, dessa entrevista, né, desse processo de seleção, eram selecionados 8 residentes. E a nossa residência era período integral, de segunda a sexta. Não me lembro exatamente o horário, mas acho que era das 7h30, 7 e pouco da manhã, até umas 5 e pouco da tarde. E assim, isso é o meu processo de residência, né? Porque cada setor, cada serviço acaba tendo sua programação específica, mas lá na CD, na minha época, era assim, era dividido por clínicas. Então, cada setor, né, são 3 setores lá, basicamente. Na verdade, são 4, mas a gente gastava mais tempo nesses 3 setores principais. Então, o setor de fisioterapia pediátrica, o setor de infantil, o setor de fisioterapia adulto, então, onde que atendiam a reabilitação neurofuncional de adultos e idosos, o setor de fisioterapia aquática, que era misto, e ainda a gente fazia uma experiência também no hospital, porque lá tem um hospital, dos pacientes que passavam por cirurgias, né, ortopédicas, porque as pessoas com distúrbios neurológicos muitas vezes desenvolvem encurtamentos e deformidades que exigem, né, que a demanda de uma correção ortopédica. Então, a gente tinha, inclusive, a oportunidade de acompanhar esses pós-operatórios, que também foi extremamente interessante. E aí, nesse período, a gente passava mais ou menos 2 meses, eu não me lembro exatamente isso, mas acho que era 2 meses, mais ou menos uns 2 meses, acho que é isso, já faz muito tempo, né, gente? Em cada clínica,
que é a clínica? É a condição neurológica. Então, assim, 2 meses só com paralisia cerebral, 2 meses só com mielomeningocele, 2 meses só com acidente vascular. E aí, então, você ia trocando, era um rodízio de clínicas, né? Então, esses 8 residentes iam se rodiziando nesse setor de clínicas. E nas primeiras semanas, a gente acompanhava o chefe da clínica, então tinha uma pessoa no setor que era referência para aquele assunto, que era considerada a pessoa que tinha bastante bagagem naquele assunto. E nas semanas seguintes, então mais ou menos, acho que 4 semanas a gente acompanhava o chefe de residência, e nas semanas seguintes, o chefe de residência te via atender os pacientes dele. E aí era que o bicho pegava, né, gente? Porque você imagina, você aquela pessoa que para você era tipo, assim, que você tinha uma baita admiração, que você viu ela atender, atuar assim de forma fantástica, e você aprendiz de tudo, cru, que não, né, assim, com pouquíssima experiência de botar a mão, de atender. Por isso que eu digo para vocês que a gente tinha que estudar muito, porque a gente chegava no outro dia, a gente tinha primeiro essas semanas de contato, a gente ficava visualizando. A gente ficava sentadinho do lado, anotando, prestando atenção, perguntando, a gente tinha a oportunidade de discutir os casos, fazer muitas leituras em cima daquelas situações, para que nessas semanas seguintes a gente assumisse os casos dos pacientes deles, com a supervisão deles. E aí, gente, aí era muito legal, porque era uma baita de uma oportunidade, pessoas extremamente generosas, em primeiro lugar, que falavam, não, Thaís, põe a mão aqui. Não, esse manuseio não tá bom, muda a mão. Não, esse exercício, você tá vendo, é muito difícil, vamos pensar em outro? Então, assim, essas pessoas são extremamente generosas no intuito de melhorar, nos melhorar como profissionais. Então, eu tive ali uma oportunidade muito intensa de aprender como ser fisioterapeuta. Não só como manusear, mas como lidar com as pessoas, como conversar com as famílias, como ser compreensiva com a dor que aquela pessoa estava sentindo naquele momento, aprender a ser humana, mas aprender também a ser objetiva, sem me deixar envolver demais pela emoção e perder o profissionalismo. Então, essa é uma oportunidade que, no dia a dia, sem uma residência, a gente levaria talvez anos para aprender sozinho. Não que a gente não aprenda, a gente aprende, mas aí a gente aprende muito mais no acerto e no erro. Lá, eu já saí de lá muito mais preparada, porque para as possíveis obstáculos ou para as possíveis adversidades, de como eu lidar com essas situações. Então, a gente sai com um repertório muito mais amplo de conhecimento profissional. E aí, nas quartas-feiras, a gente também tinha as reuniões clínicas, que era demais. Então, assim, na quarta-feira, reuniam todos os profissionais, é muito comum em hospital isso, né, em centro de reabilitação, para discutir os casos. E aí você vê todos os residentes de todas as áreas, da terapia ocupacional, da medicina, da fonoaudiologia, da psicologia, se reúnem para escutar as discussões. E aí era demais. Nossa, aí era cada encontro desse, gente, era uma oportunidade de se aprender muito. Sabe, você ficar bem quietinho ali, só ouvindo? Assim, até hoje eu falo, gente, eu só queria poder participar mais uma vez. Até hoje eu penso, nossa, será que não pode ir mais um dia lá? Isso é uma grande oportunidade de pegar pessoas muito, muito, muito experientes e você só ouvir. Você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. E era isso. Isso foi muito bom. Assim, então eu falo que eu entrei lá uma menina, e saí de lá muito mais madura, muito mais pronta, muito mais segura para qualquer outra coisa que viria a acontecer comigo. Então, eu sou muito grata àquela experiência, muito. Eu sei que eu não sou a mesma pessoa, não sou a mesma profissional, a mesma pessoa, a partir do momento que eu tive essa oportunidade lá. Sou muito grata a todos os profissionais que puderam me ensinar lá. E eu procuro usar esse modelo que eu tive a oportunidade de ver lá com os meus alunos no estágio, por exemplo, ou os alunos em sala de aula. Então, quando eu vejo manuseando, eu falo, se você me permitir, posso te ajudar? Posso arrumar sua mão? Porque, às vezes, a gente não se sente confortável com a pessoa falando, põe a mão aqui, põe a mão ali. A pessoa, às vezes, pode achar que é arrogância do professor querer corrigir. Às vezes, vocês se sentem inseguros, porque, gente, é assustador.
É muito desafiador isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tô vendo que aquela mão daquele jeito não tá boa. Não vai ser bom. Se eu der uma pequena dica, ó, estica seu corpo, põe a mão mais embaixo, põe a mão mais em cima, vamos usar outra coisa para ajudar? Aquela pequena mudança pode fazer toda a diferença no exercício, e aí o exercício dá certo ou não. E é isso, e dando o exercício certo, o que você vai ganhar? Segurança, falar, nossa, esse exercício é demais, olha essa cabeça esticou. E aí isso vai te fazer pensar em como reproduzir isso de várias formas diferentes. Então, eu acho que o papel do professor, né, e seja ele numa residência, na universidade, na graduação, enfim, qualquer lugar, é justamente dar para o aluno esse conhecimento básico do que funciona e do que não funciona tão bem, de fazer refletir, será que esse exercício está dando certo? Olha, porque às vezes a gente está tão concentrado em reproduzir aquilo que a gente planejou, porque a gente planeja a terapia antes, que aí a gente está vendo que aquilo não está dando certo. Às vezes a gente planeja uma terapia inteira, chega na hora de praticar, não dá certo. Por quê? Porque, às vezes, especialmente com criança, às vezes a criança está irritada, às vezes aquilo que eu achei que ia ser bom foi pior, e aí eu tenho que rapidamente ter um plano B, C ou D para fazer com que alguma coisa dê certo naquele encontro. Então, ser adaptável, ter essa flexibilidade é que exige essa experiência, essa bagagem, mas isso a gente não cria da noite para o dia, a gente não cria. Isso é coisa assim. Por isso que eu tenho, assim, eu admiro vários profissionais, mas tem alguns profissionais, quando eu olho, eu falo, né, até para não ser injusta, não vou citar nome de ninguém, mas quem me conhece sabe, tem uma fisioterapeuta que eu falo assim, gente, ela, juro, ela é muito boa. Porque você vê ela atendendo, você fala assim, gente, que mão, que mulher, que... Assim, eu tenho, assim, a gente vai criando admiração por alguns profissionais justamente por essa capacidade que eles têm de perceber como fazer dar certo o manuseio, né? Como fazer dar certo o controle motor entrar, às vezes em situações tão adversas, tão difíceis. Existem muitos ótimos profissionais. Felizmente, a fisioterapia conta com excelentes profissionais. Eu posso falar da área que eu atuo, né? Mas eu sei que em todas as áreas, né? Na reabilitação neurofuncional. Então, assim, você olhando aquilo, você realmente fica cada vez mais motivado. Então, sempre quando eu faço um curso com ela, alguma coisa, aquilo me enche de uma energia, de uma motivação, que eu saio de lá falando, não, um dia eu quero só ser 15% do que ela é. Se eu for, para mim, tá ótimo. E é isso. Eu acho que é muito isso, tanto ter essas inspirações, né, a toda essa questão de compartilhar conhecimento, porque você falando, eu até lembrei que em 2019 eu até fui num simpósio na ACD e era muito isso, só a oportunidade de estar lá ouvindo cirurgião, fonoaudiólogo falando é muito legal. E acho que por você ser da pediatria, seria legal até comentar, né, para até mesmo as pessoas que, não, pode ser até pediatria em geral, né, não, nem ser da físio, mas como que é, por exemplo, o dia a dia, né, os desafios que tem que enfrentar. Eu acho que seria legal para as pessoas que estão em dúvida, se faço pediatria ou se faço adulto, né? Que nem a dúvida que você tinha antes, né? Sim. Essa é uma dúvida bem importante, eu acho, assim. Porque às vezes a pessoa acha bonitinho, né? Pediatria é uma coisa, ai, que bonitinho. Mas, gente, vai muito além do bonitinho. Primeiro você tem que ter, eu acho que perfil mesmo. Pediatria é uma... Acho que tudo na vida a gente tem que ter perfil, mas pediatria eu acho que tem que ter o perfil ao quadrado. Você tem que gostar de criança, gente. Aquela pessoa que mais ou menos não dá, tem que gostar. Gostar de brincar, entender de crianças, assim. Então, né, conhecer o universo infantil. Porque, bem, eu sempre falo isso para vocês, né? O Fernando já é meu aluno, sabe? Quando você está atendendo o seu paciente, você tem que conhecer do universo do paciente, não o contrário, não ele conhecer o meu universo. E isso válido tanto para adultos quanto para criança. Mas, bem ou mal, por nós já sermos adultos, é muito mais fácil a gente se adaptar ao universo de um outro adulto. Então falar sobre um assunto qualquer do futebol de ontem, sobre o preço da manteiga, sei lá eu, do que com uma criança que é um universo
que muitas vezes a gente não conhece absolutamente nada, especialmente para quem não é pai e mãe. Então, você tem que gostar, em primeiro lugar, tem que gostar de criança, né? Você tem que curtir criança, curtir brincar, e tem que ter um jeitinho, assim, né? Tem que ter um contato visual diferente, sabe? É muito olho no olho, é muito olho no olho. Gente, muitas crianças que eu atendo e que eu já atendi na vida não falavam, né? Tinham alterações sensoriais, tinham alterações cognitivas, mas elas se comunicam tanto comigo, tanto, como? Às vezes só do olho encontrar com o olho ali, aquela troca, aquele momento, ele vale 1000 palavras. Eu juro, isso é uma coisa que me deixa emocionada, porque realmente é muito legal, é muito legal. Então, acho que é isso, mas você tem que estar disposto a isso, você tem que buscar isso, você tem que estar aberto a isso. E não é a criança que tem que estar aberta para você, é você que tem que estar aberta para a criança, para ela te achar. Então, acho que tem que ter essa sensibilidade de curtir, né, assim, esse contato com... Eles não são humanos pequenos, né? Eles são crianças que gostam de músicas próprias da idade deles, que gostam de brincadeiras específicas. Então, você tem que conhecer esse perfil, você tem que entrar nesse universo. Então, acho que esse é um primeiro desafio. Ser paciente, porque nem sempre o óbvio é óbvio para a criança. Então, você vai falar, não faz isso, ou faz aquilo. Não necessariamente ele vai seguir sua instrução. Aliás, muito provavelmente ele não seguirá. Então, às vezes, até a gente dá risada, porque às vezes eu uso o comando contrário. Não que isso seja muito certo, tá, gente? Não é. Mas, por exemplo, eu falo, não vai jogar a bola. Aí ele joga a bola. Daí a gente dá risada. Porque era o que eu queria, né? Então, eu digo que não é certo que se as psicólogas me ouvirem, vocês vão falar, Thaís, tá dando... Mas, enfim, eu sou fisioterapeuta, meu objetivo era fazer ele se movimentar. Então, às vezes, eu preciso ir por caminhos escusos, que eu sei que vai dar certo. Então, assim, outro dia mesmo, eu estava com uma criança com uma dificuldade de se adaptar, e eu fui muito indo nesse caminho. Não vai fazer isso, não vai. E o pai morreu de rir. Porque, no fim, ele fez tudo o que eu quis, porque eu falei para ele não fazer. E criança é isso, gente. Mas, Thaís, como você sabe isso? Eu sei, porque, eu trabalho com criança há muito tempo, mas especialmente eu sou uma nova fisioterapeuta desde 2013, que é quando meu primeiro filho nasceu. Então, eu falo que ser mãe me tornou uma fisioterapeuta pediátrica muito diferente da que eu era antes. Então, assim, muitas coisas que eu não entendia que os pais traziam para mim, hoje eu entendo. Então, às vezes, eu falo isso em aula, né, Fernanda? Então, eu falava, mãe, tem que usar a goteira o dia inteiro. Ou, mãe, tem que ficar no parapódio 2 horas por dia. E se a mãe falava, Thaís, eu não consigo, não dou conta. Eu falava, gente, como é que não dá conta? E eu sou muito disciplinada, gente, sou muito sistemática. Isso é meu perfil, Thaís, eu sou. Só que depois que eu fui mãe, eu aprendi que é isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né, da minha vida pessoal. O pediatra falou, Thaís, tira a chupeta. Eu levei, tipo, uns 6 meses para conseguir tirar a chupeta. Sabendo, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em pediatria, fui no médico, e eu não conseguia tirar. Por que você não conseguia? Não sei, porque eu tinha dó dele. Porque eu achava que ele ia chorar e isso me dava um pouco de dó. Até que um belo dia eu falei, não, agora eu vou. Mas é isso, os pais falam, ai, coitado, tem que ficar em pé nesse parapódio, que dó. Às vezes simplesmente não dá tempo mesmo, a vida é muito doida. Né? Você corre para cima e para baixo o dia inteiro e ainda tem que parar para botar... Não que isso justifique. Eu falo, o meu papel como fisioterapeuta é ficar na cabeça, meus pais dos meus pacientes, sabe? Eu fico toda semana. Você colocou no parapódio? Quanto tempo? Não, mas tem que colocar. Eu fico insistindo. Mas hoje eu sou muito mais compreensiva. Do outro lado da história. Porque como mãe, eu sei que nem tudo que a gente quer dar certo logo de cara. Como mãe, eu sei que nem sempre eu vou conseguir ter tempo para fazer tudo que a equipe pediu. Então, acho que esse é um outro pilar importante para quem pretende atuar com pediatria. A gente não trabalha apenas com a criança, a gente reabilita a família inteira, gente. Então, a gente reabilita o pai, a mãe, o filho, eventualmente o vô, a avó, a babá, e assim por diante. Por quê? Porque toda aquela família é a rede de proteção daquela criança. E eu não posso negligenciar isso. Eu não posso deixar passar isso, porque eles é que estão com aquela criança as outras 23 horas do dia. Eu estou 1 hora a cada
2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, mas quem que tá lá? Estão escutando a cantoria do Rafa. Rafa, baixinho, filho. Então, quem tá ali o resto do tempo é quem? É a mãe, é o pai, é a avó, é o vô. Então, às vezes, eu tenho que sensibilizar essas pessoas para que elas sejam o ambiente estimulador que aquela criança precisa. Aliás, isso é a ciência tem provado ali em diversos estudos que uma das coisas talvez mais importantes da reabilitação pediátrica não é só aquilo que a gente faz na nossa terapia, mas é a maneira como a gente consegue acessar a essa família. E essa família é que entende de fato essa criança. Então, quando a mãe vira e fala assim, Thaís, isso não dá para fazer, entenda, pode ser que isso não dê para fazer mesmo. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que procurar outro jeito que essa mãe diga assim, isso eu consigo fazer. Entendeu? O nosso papel é quebrar a cabeça e achar uma forma diferente, uma forma, né, aceitável, possível, exatamente, confortável, uma forma que aquela família dê conta de fazer. Porque senão aquilo não vai fazer, por mais que eu saiba que aquilo talvez seja o melhor, que aquilo tem o melhor nível de evidência científica, que aquilo seria o mais recomendável, se a família não entender isso e não fizer, acabou, não vai fazer. Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura. Então, na minha opinião, para trabalhar com pediatria, precisa, primeiro, gostar de crianças, óbvio. Conhecer do universo infantil. Então, eu vou ter que saber as músicas do Mundo Bita, da Galinha Pintadinha e etc. Sim, precisarei. Esse é o meu repertório a partir de agora. Você sabe que uma vez eu estava dando aula, já faz um tempo, um aluno virou e falou, professora, você conhece a música tal da Marília Mendonça? Eu tinha acabado de ter o Rafa. Estava voltando da licença maternidade. Eu falei, é da Galinha Pintadinha? É do Mundo Bita? Aí ele falou, não. Eu falei, então eu não sei. Aí ele morreu de rir. Falei, é isso que eu conheço no momento. Melhorei, gente, já estou um pouco menos, assim, um pouco mais fora da bolha, mas continuo ainda na bolha. Então, assim, meu universo é um universo infantil. Então, eu venho para casa, se uma coisa não dá certo com o meu paciente, eu fico pensando a semana inteira o que eu vou fazer para dar certo na semana que vem. Então, eu fico pensando outra brincadeira, outro estímulo, de que forma apresentar aquilo de forma diferente. Então, eu quebro a minha cabeça. Então, tem que gostar de criança, tem que gostar de coisas de criança e tem que trazer a família para dentro dessa terapia. Você não trata a criança. Então, não dá para ser aquela coisa assim, mas a mãe fica em cima de mim. Sim, a mãe faz parte da sua terapia. Você tem que mostrar para ela, você tem que fazê-la entender o que você está tentando promover no filho dela, para que ela seja um agente dessa ação também dentro de casa. Então, é isso, tem que ser um cara que agregue esses valores, né, familiares e do universo infantil. Show. E emendando no que você falou assim, nossa, porque imagina, deve ser muito difícil, né? Nossa, acho que se você não tem paciência, tem que desenvolver uma paciência absurda, né? Porque acho que vai ter dia que você realmente, sabe? Enfim, mas assim, tipo, o caso clínico mais difícil que a senhora já pegou, assim, qual foi? Nossa, o mais complicado de todos, assim. João, sabe que acho que difícil é bem variável. Marcou bastante. Assim, acho que difícil pode ser difícil porque às vezes o prognóstico daquela condição é muito reservado. E isso, obviamente, sensibiliza muito a gente, especialmente eu que sou mãe agora, eu me ponho muito no lugar, sabe? Acho que é impossível eu não fazer isso. Então, assim, hoje eu conheço o amor de mãe, então eu olho para aquela outra mãe e falo, meu Deus do céu, como, né, lidar com esse sentimento, com essa sensação. Então, eu tive alguns pacientes, já, né, assim, eu tive em especial um paciente que tinha um prognóstico bem reservado, que eu acompanhei ele desde bebê, e que ele veio a falecer no começo desse ano. Isso, sim, me marcou demais, assim, foi muito difícil. Eu até falo, quando ele foi para UTI, eu não consegui de cara ir visitá-lo, porque eu não estava emocionalmente bem, não ia conseguir encarar aquela família. Eu esperei muito para ir, porque ele ficou em coma. E quando eu fui, eu achei que eu estava emocionalmente preparada para ir.
Gente, eu chorei, a mãe teve que me acolher. Eu falo, né, pra você ver, isso eu já era agora, foi há pouco tempo. Então, uma pessoa madura, eu achei que eu ia dar conta de ser profissional, e eu não fui zero profissional, porque a gente se envolve mesmo, assim, essa coisa de, a gente não pode se envolver tanto. Eu concordo, acho que você tem que conseguir chegar na sua casa e estar com a sua mente em paz, mas eu acho que eventualmente eu pelo menos me entendo assim, né? Eu sou um ser humano e como ser humano eu tenho sentimentos. E obviamente algumas condições, algumas coisas vão mexer profundamente comigo e ainda bem, porque eu quero continuar sendo um ser humano, não quero ser uma rocha. Óbvio que isso não pode me atingir a ponto de me deixar deprimida, mas eu acho que é natural diante, né, do fim da vida, né, de um prognóstico difícil, a gente se sensibilizar, sabe? Eu acho que é natural, embora eu acredite muito que nada aconteça por acaso, eu tenho as minhas convicções espirituais que me dão suporte para aceitar a finitude com mais leveza. Então, eu acho que, especialmente quando a gente está diante de casos de prognósticos desfavoráveis, que a gente sabe que a criança, né, e às vezes o adulto também, né, gente, na esclerose lateral amiotrófica, enfim, algumas condições, alguns quadros neuromusculares, a gente está até tendo, né, doenças neuromusculares agora nas nossas aulas, a gente está vendo doenças neuromusculares que muitas podem ter um curso progressivo. Eu acho que a gente tem que mentalmente se preparar para lidar bem com a finitude. Isso eu acho que é muito individual e tem muito a ver com a espiritualidade de cada um. Não digo nem religião, acho que como você entende né, assim, essa passagem, né? Então, assim, eu entendo como uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ver uma mãe perder um filho pequeno é algo que me sensibiliza muito, é difícil para mim. Acho que essa é uma parte difícil. Mas uma outra coisa que eu acho difícil, João, às vezes quando você não consegue fazer a família entender as necessidades da criança. Então, a aceitação do prognóstico, né? Então, assim, às vezes um dos nossos papéis, que é muito delicado na reabilitação neurofuncional, de um modo geral, especialmente na pediatria, é conseguir explicar que aquela criança não vai ter uma marcha, não vai ter uma marcha funcional no dia a dia, não vai para a escola andando, não porque eu não quero, mas porque ela não tem prognóstico para. E que isso a gente sabe. Então, tem muitas famílias que às vezes dizem assim, mas eu acredito que ele vai conseguir, não, ele vai dar conta, eu sei que ele vai, meu filho vai dar conta, você vai ver, ele vai conseguir. E aí, lidar com o processo de aceitação, o aceitar o seu filho como ele é. Então, esse é um grande desafio, mas, mais uma vez, isso é uma coisa que o tempo, a maturidade me trouxe. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a dar o tempo que a família precisa para aceitar. Então, assim, eu não negligencio, eu procuro não negligenciar. Então, quando me perguntam, Thaís, você acha que ele vai andar sozinho? Dependendo do prognóstico, se eu tenho condições de determinar isso, pelo que eu conheço da ciência, eu falo, olha, então tem, né, por exemplo, especialmente na paralisia cerebral, a gente tem uma classificação que é amplamente utilizada, muito assim, muito recomendável que a gente se paute nela. Então, eu tento trazer ali a ciência, as evidências científicas de um jeito muito humano e sutil. Tá vendo? Olha, esse estudo foi feito com muitas crianças, eles conseguiram analisar se a criança não atingiu esse marco motor, essa capacidade motora dentro desse momento, ela se enquadra aqui. E provavelmente, para se locomover, ela vai precisar desse entendimento. Mas eu não acredito nisso. Então, gente, o ser humano, ele tem resistência para a escuta. O ser humano, ele tem o tempo dele de negação. Isso é natural, a gente tem, todos nós temos. Não é só aquela, eu também tenho para algumas coisas, eu não aceito isso. E o que a gente tem que fazer? Ter paciência e, lógico, sempre que possível, trabalhar numa equipe multidisciplinar. E aí, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar ao lado de uma boa psico, de um médico, que todo mundo tem uma linguagem coesa, uma linguagem direcionada para a mesma informação, a família vai se sentir acolhida e no momento certo eles vão entender. Então, acho que esse processo é um processo difícil para o reabilitador, que a gente tem que aprender a
a desenvolver junto às nossas famílias. E às vezes a gente não tem paciência para isso. E aí a gente fala, essa família. Então, isso é uma coisa difícil, eu acho. Tem que aprender a ter paciência. Mas você me perguntou o que eu acho difícil. Sabe que engraçado? Olha como é engraçado, né? Eu já trabalhei muito com paciente com dor, muito, né? Agora eu não trabalho mais. Adultos com dor, né? E uma coisa que, por exemplo, para mim, Thaís, é difícil, é escutar a pessoa muito queixosa. Ah, isso dói. Aí nunca tá melhor. O senhor tá melhor hoje? Não, eu tô pior, muito pior. Então, a criança não tem isso, gente. Então, às vezes a pessoa me vê atendendo as minhas crianças lá e fala, nossa, coitado, olha, meu Deus do céu. E aí eu vejo ele atendendo o cara com dor que nunca melhora, eu penso, ai, coitado, tomara que ele tenha paciência. Por isso que eu falo que existe o sapato do tamanho certo para cada pé. E no meu caso, o meu modelo, eu tenho uma mega paciência com as crianças e com as famílias, sempre que possível. Mas, por exemplo, essa coisa de nunca melhoro, ai, eu tô pior, ai, eu não sei. Isso eu já não tenho muita paciência, tá vendo? Então, por isso que eu falo, a gente tem que também conhecer a gente, assim, se autoconhecer para saber o que você vai dar conta de boa. E tem pessoas que têm uma super paciência. Ah, o senhor não melhorou? Poxa, não, o senhor vai melhorar. E, né, e saber ir contornando essa situação. Então, acho que é isso. Nós, como fisioterapeutas, né, como profissionais da área da saúde de modo geral, em todas as especialidades a gente vai encontrar algo que é difícil. Tem coisas difíceis na ortopedia, tem coisas difíceis na neuro, tem coisas difíceis no hospital. Então, todas as áreas. Agora, você tem que descobrir aquilo que, para você, é mais tranquilo de dar conta, de lidar, que você tem mais facilidade, que você tem mais potencialidade de lidar de forma positiva. Então, e isso vai trazer o sucesso profissional. Por quê? Porque daí é inato, é natural, né? Então, você não precisa se esforçar, você não tem que gastar muita energia para fazer aquilo. Por quê? Porque é um talento, eu acho. Assim, acho que a gente tem talentos mesmo. Ah, tá bom, peraí que ele vai lavar a mão, só vou abrir a porta. Um segundo. Não sei se respondi sua pergunta, João. Ah, respondeu, com certeza. Nossa, mas eu parei para imaginar aqui. Deve ser muito difícil, né? Um pai, uma mãe, um avô, uma avó receber uma notícia que uma criança ela vai ou ter muita dificuldade para andar, ou às vezes nem vai conseguir andar. Nossa, eu tento me colocar, sabe? Tipo, eu imagino muito, deve ser muito desesperador. Então, deve ficar tendo essa negação, deve ser muito difícil. Tem que ter, acho que, uma paciência absurda, né, Pro? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, às vezes Deve tem que ser muito falar de difícil. prognóstico, mas eu acho que a gente vai, com o tempo, aprendendo a fazer isso melhor. Eu me lembro de ocasiões onde eu falei de prognóstico de forma que talvez, especialmente antes de ser mãe, de forma muito objetiva, técnica, muito técnica. Então, eu trouxe a informação, mas eu não tinha a sensibilidade ainda suficiente. Essa sensibilidade, gente, a gente vai criando, cultivando ao longo do tempo. Hoje, eu estou muito mais ligeira. Então, assim, se eu sinto que a mãe não está num bom dia, eu vou falar hoje. Eu preciso falar hoje. Se eu sinto, se ela chegar num dia, sabe, eu consigo, não é negligenciar. Eu acho que a gente precisa ir criando um ambiente que cultive essa confiança, sabe? Assim, a família ela tem que confiar no que eu digo, confiar no meu trabalho. Eu acho que a gente cria um ambiente que favorece para que a família entenda melhor o prognóstico. Claro, gente, tem pessoas que naturalmente vão entender melhor, porque são mais resilientes, porque, enfim, o seu conhecimento pessoal e o seu conhecimento, a sua maturidade como ser humano permite que a pessoa dê conta, anestesie essa informação. E algumas pessoas, pela sua personalidade, vão ter ali uma dificuldade um pouco maior de receber essa informação. E aí a gente tem que estar preparado tanto para atender essa parcela mais fácil, óbvio, mas principalmente para dar conta de estar ali ao lado daqueles que terão mais dificuldade de aceitar esse prognóstico. Mas a maior parte das vezes a gente consegue chegar nisso, com paciência, com cuidado, com cautela, com respeito, mas é possível sim chegar. Verdade.
que é muito daquilo também, né? Às vezes muitos casais que estão juntos há muito tempo e querem ter um filho, às vezes tem dificuldade, e aí quando finalmente tem, vem algum comprometimento, aí é mais sofrimento. E eu acho que, além de ser sofrimento para o casal, às vezes pode, né, passar, não passar, mas tipo, o fisioterapeuta sente também, e por ser uma, uma coisa muito difícil, acho que seria legal, eu creio que seja a parte que você menos gosta, né, da sua profissão, porque é uma questão muito delicada, muito sofrimento, mas acho que seria legal também falar o que você mais gosta da pediatria. O que eu mais Maria. gosto da pediatria, é fácil, né? Essa é muito fácil. Eu gosto desse olho no olho, muito genuíno, muito verdadeiro. Criança não mente, né, gente? Vocês sabem. Se eles tiverem que falar, nossa, seu cabelo tá horrível hoje. Dá até medo, né? E alguns idosos também, né? É. Assim, né? Sabe, essas cascas que a gente vai criando nas relações, especialmente entre os adultos, existem muitas cascas, né? Entre uma criança não existe. Eles falam, eles são sinceros. Eles Uma não pensam tanto transparência, para né? falar. E mesmo quando não falam, como eu disse para vocês, muitos dos meus pacientes não falam, mas eles se comunicam comigo com os olhos, eles se comunicam comigo com o sorriso. Então, esse sorriso, esse olhar, ele abastece ali minha alma de uma coisa muito boa, me preenche muito de vontade de fazê-los alcançar coisas. E o que me faz muito feliz na pediatria é quando a família vem para mim e fala: Thaís, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falo: o quê? Ele começou a engatinhar. Então, ó, por exemplo, eu tive um paciente agora, bem recentemente, que estava com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a mãe super angustiada com esse atraso. E aí a gente trabalhando duramente, e agora ele engatou. Ele tá acelerado. Aí ele caiu e quebrou o dente, gente. Ei. Aí ela virou e falou assim: Thaís, ele tá engateando tanto que quebrou o dente. Falei: não me culpe. Eu falei: não me culpe. Ele tá serelepe, agora ele ganhou o mundo, já era, vai quebrar o dente mesmo. Aí a gente deu risada. Então, assim, esses resultados, nós, quando eu recebo os vídeos das famílias, meu marido, que fica do lado, eu comemoro, eu vibro, eu choro, eu fico muito feliz quando uma criança começa a andar, sabe? Quando uma criança, enfim, alcança, por exemplo, outro dia também teve uma outra coisa que os pais me falaram que me deixou super feliz, isso já antes da pandemia, mas são pequenos relatos, mas que tem muita representatividade, assim, né, no nosso trabalho. O pai virou e falou assim: Thaís, você não sabe, ele deu conta de ficar na festinha a festa inteira. Então, por exemplo, crianças com um quadro de autismo podem ter bastante dificuldade de socializar, dificuldade de aguentar muito barulho. Então, por exemplo, uma festa infantil num buffet infantil, não sei se vocês já foram, mas é um negócio realmente enlouquecedor. Até pra gente, às vezes, é difícil. Aí, outro dia, um pai virou para mim e falou assim: Thaís, você não sabe, ele aguentou ficar a festa inteira. Gente, aquilo foi uma baita de uma vitória. Por quê? Porque a gente trabalha para essa organização sensorial. A gente trabalha para que ele dê conta de ir no pula-pula com outro amigo. Então, assim, quando a família vai me trazer desses relatos, quando eu vejo pela primeira vez uma criança trocar passos, andar, começar a sair do lugar, nossa, isso, assim, abastece o nosso coração de muita motivação, muita motivação. E você fala: não, é realmente isso. Então, isso é muito gratificante. E muitas vezes as crianças em si, alguns falam, né? Alguns abraçam, alguns, né? Assim, as mães falam para mim: nossa, precisa ver, eu falei hoje que a gente vinha para cá, né? Especialmente porque eu atendo uma boa parte dos meus pacientes na piscina, né? Eu faço fisioterapia aquática e solo. Eu falei que a gente vinha para a piscina hoje, ele ficou super empolgado, tipo, porque aí eles falam que, assim, quando eu sei que a criança gosta do meu trabalho, então, assim, isso realmente eu fico muito feliz, porque eu falo, né? Às vezes eles me mandam áudios, assim, é uma graça, assim. Mesmo quando eu já dei alta, eles me lembram do meu aniversário, sabe? Assim, pequenos carinhos. Caramba. Você fala: nossa, isso é muito demais. E teve um momento também da minha vida que não foi para mim, engraçado. Quer dizer, eu estava junto, mas não foi especialmente para mim, mas que marcou muito, assim, isso, essa minha motivação, essa minha escuta do prazer de ser fisioterapeuta, foi quando eu era residente, que eu me lembro de uma paciente que nós estávamos reabilitando, né? Eu e a minha preceptora. E aí, quando ele recebeu alta, ele estava tão feliz, e a esposa dele muito
católica, ela olhou na bola do nosso olho e ela falou assim: eu vou rezar todo dia para que Nossa Senhora cubra com o seu manto de luz vocês. E aquilo foi tão forte, assim, sabe? Até hoje eu me lembro disso. E eu realmente acho que eu tô lá na oração dela até hoje, sabe? Então, assim, o nosso trabalho, óbvio que ele tem um valor financeiro, mas ele tem um benefício, ele tem um valor que não é pago, não tem como ser mensurado em dinheiro. É isso que, não que a gente tenha que se pautar só nisso profissionalmente, mas eu acho que essa satisfação é a maior de todas, sabe? A satisfação de fazer o bem. Eu me sinto fazendo bem. Então, isso me faz muito feliz. Eu acho que eu sou feliz como fisioterapeuta porque eu sei que eu faço algo bom. Então, assim, agora, né, que eu já tenho aí quase 20 anos de profissão, eu tenho várias amigas que não são fisioterapeutas e trabalham em outras áreas, e eu vejo, assim, um desgaste emocional. Ai, porque trabalham com contas, com vendas, com valores, e não tem isso, esse valor emocional. E esse valor emocional é o que me dá suporte, é o que me faz sempre querer mais. Porque, gente, dinheiro é bom, óbvio que é. Ninguém hipócrita vai falar, ai, dinheiro não é bom. Lógico que é. Basta você viajar, ter um carro bacana, numa casa legal, para você saber que dinheiro é legal. Só que dinheiro não é tudo. E dinheiro não faz você ser feliz pro resto da vida. Então, assim, o bom é que a nossa profissão, ela nos proporciona as duas coisas. Ela pode nos proporcionar crescimento financeiro, mas ela também pode nos proporcionar isso, esse valor. Ela agrega um valor que não é medido em dinheiro. Ela é medida em felicidade, em amor, em carinho, em respeito. E isso eu valorizo muito. Então, a gente tem que cultivar isso. Não é só isso. Eu até brinco com os meus alunos, porque falo que está na moda ficar fazendo hashtag físio com amor, né? Físio com amor. E físio é com amor, é com muito amor. Só que a gente não pode esquecer que não é só com amor, é com conhecimento, é com conhecimento técnico, é com educação. Então, assim, a gente tem que ter as duas coisas. O amor é essencial, é a base de tudo, mas a gente tem que também ter muito conhecimento, estudo, base, para oferecer isso de forma respeitosa e do jeito que a pessoa merece. Eu sempre falo para os meus alunos: atenda o seu paciente como você atenderia o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Se você atender essas pessoas como você gostaria que sua família fosse atendida, as pessoas que você mais ama, que você mais quer bem, você vai fazer um bom trabalho. E aí, gente, inevitavelmente vai dar certo. Vai dar certo. Pode demorar, pode ser difícil, mas vai dar certo. Mas precisa estudar, sempre, muito. E outra coisa, estou muito curioso, como que é essa vida de professor, de fisioterapeuta e esse contato com os alunos? Isso aí, Doido, é doido. isso que eu só penso nisso, porque imagina, a pessoa é mãe, a pessoa é fisioterapeuta, professora, nossa, a gente tem que lidar com os alunos, meu Deus do céu, isso é uma É doideira. difícil. Assim, eu acho que não é fácil, João. Eu posso te dizer que exercer tantos papéis ao mesmo tempo é extremamente difícil, especialmente porque uma hora ou outra você precisa. É impossível ser excepcional em tudo que você faz, gente. Não dá. Essa é uma arrogância que talvez a princípio a gente tenha na nossa vida, mas que com o passar do tempo a gente tem que aceitar que a gente vai ser o melhor que a gente pode para cada uma dessas coisas. Então, assim, isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito com o passar do tempo. Eu procuro ser a melhor professora que eu posso, mas eu sou uma professora que é mãe de 2 meninos pequenos, né? Sou mãe de dois meninos pequenos. Eu procuro ser a melhor fisioterapeuta que eu posso, mas que é a professora e que é mãe. E assim por diante. Então, assim, essa é a Thaís. Quem é a Thaís? A Thaís, ela é mãe do Rafa e do Pedro, ela é esposa do Marcel, né? Eu sou fisioterapeuta e eu sou professora. Então, assim, eu preciso equilibrar todos esses papéis da melhor forma que eu posso. Outro dia, minha irmã falou uma coisa que eu achei fantástico, assim, que ela estava vendo uma live de uma super profissional que é mãe, e aí ela falava assim, as pessoas acham que a gente é fantástico, né? Assim, as pessoas, como você dá conta? É que as pessoas não veem que durante o dia a dia, muitos pratinhos que a gente está carregando, tentando equilibrar, tipo malabarista, sabe? Eles caem e quebram. Então, as pessoas acham que a gente não quebra nenhum pratinho, mas a gente quebra muitos pratinhos. Então, eu erro como mãe, muitas vezes, eu erro como
professora, eu erro como fisioterapeuta, eu erro como esposa, mas, gente, quem não erra? Tá tudo bem. E se eu errar, eu errei, porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E nesse momento, eu não posso me acovardar e falar assim, eu quero só ser mãe, porque eu não vou ser a melhor mãe por isso. Porque eu amo ser fisioterapeuta e eu amo ser professora. Então, assim, eles são pequenos, então exige que eu tenha disponibilidade para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm que ter paciência comigo e saber que esses outros papéis da minha vida me fazem uma mãe melhor. Eu sou uma mãe mais feliz, uma mãe mais engajada, uma mãe mais realizada, uma mulher mais realizada, um ser humano melhor, porque eu trabalho. Talvez se eu não trabalhasse, eu não seria uma mãe melhor do que eu sou hoje, tudo bem? Então, assim, isso traz um alívio para minha alma. Mas achar que não vou quebrar nenhum pratinho né, na minha trajetória, é impossível, gente. A gente vai quebrar pratinhos. Vai, porque faz parte. E a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Sim. Isso eu acho muito importante. Vocês, às vezes, quando estão no estágio, falam, né, e às vezes alguma coisa não dá certo, enfim, alguma coisa que não acertou, e fala, professor, eu errei. Eu falo, gente, tranquilo, a gente erra. Errar faz parte do processo. Só não erra quem não tenta. E é melhor tentar e errar do que não tentar. Então, assim, tente, erre, aprenda e não erre mais. Pronto, é isso. E com leveza, tá tudo bem. Só que às vezes a gente não consegue conservar isso dentro da leveza. Acho que isso é algo a sempre ser trabalhado. Tem pessoas que naturalmente aceitam tudo isso melhor e mais fácil, e outras têm mais dificuldade, e aí por isso deixam de tentar. Então eu nem vou tentar, prefiro ficar na minha zona de conforto, na minha zona de segurança. Mas não aprendemos nada na vida na nossa zona de conforto, né? A gente só aprende na zona de desconforto. Então, são as coisas mais desconfortáveis, mais difíceis, que vão fazer que o próximo passo venha, e o próximo passo venha. Então, é isso, assim, para mim, conseguir dar conta de tantos papéis é muito desafiador, acredite, e assim, desgastante, mas ao mesmo tempo eu tento conservar isso e entender que isso sou eu. E eu escolhi isso, não é que é uma coisa que foi imposta para mim, eu escolhi isso. E eu tenho que ser feliz tentando ser o melhor que eu puder dentro disso tudo, mas que eu não vou ser assertiva 100% do tempo com tudo. É claro, isso é um fato, porque senão não seria humana, né, gente? Não estaria aqui. E eu sou humana, então eu vou errar com certeza. É isso. Ô, Pro, e a respeito como é que está sendo todo esse impacto da pandemia, tanto na sua profissão como na faculdade, dando aula para os alunos, mas como que está sendo esse impacto da pandemia para você como profissional? E até também acho que dá para emendar na vida pessoal, né? De ver seus filhos, de ver seu marido, tudo isso. Exatamente. Sim, é interessante, né? Eu falo que a pandemia, gente, é muito maluco, né? Mas eu acho que ela trouxe, óbvio, coisas ruins para todos, mas especialmente vou dizer para mim, Thaís, tá? Também muitas coisas boas são consequência da pandemia. Me fez parar para refletir em uma porção de coisas que eu não tinha oportunidade de pensar, porque eu estava tão focada em outras coisas do dia a dia que eu não parava para pensar no restante. Então, eu depois, né, com tudo isso da pandemia, com relação à vida profissional, primeiro, né, que vocês perguntaram. Na clínica, como eu atendo crianças, que eu falei para vocês, eu não tive uma grande diminuição do meu quadro de pacientes, muito pelo contrário. Eu estou atendendo até muito mais do que eu atendia antes, porque como as minhas atribuições na universidade, minhas cargas horárias mudaram um pouco, eu tive a oportunidade de abrir mais minha disponibilidade na clínica, que eu trabalho numa clínica aqui perto da minha casa, e aí eu consegui abrir mais minha agenda, porque eu estou menos tempo na universidade e estou trabalhando bastante, o que tem sido super legal. Então, eu falo, se por um lado houve ali uma restrição de tempo, por outro lado, eu consegui completar por outro. Muitas pessoas, acho que até completando um pouco a resposta anterior, muitas pessoas falam para mim, você é louca, dar aula e atender ao mesmo tempo, como que você dá conta de fazer isso? E eu falo que é excelente, por quê? Porque as duas coisas simultaneamente se completam, na verdade. Então, primeiro, me deixam mais
com a mente mais ativa para poder dar aula melhor, para ter mais casos, para estar mais em contato com a prática clínica. E acontece muito isso. Então, um momento que eu estou trabalhando mais na universidade, eu diminuo um pouco minha carga horária na clínica, eu fecho um pouco meus horários lá. Quando eu estou atendendo mais na clínica, eu reduzo um pouco a minha carga horária. Então, uma coisa equilibra a outra. Não é que eu acendo as duas ao mesmo tempo. E por isso, eu tento conservar o meu tempo com os meus filhos. E aí, né, das coisas boas da pandemia, como eu estou mais em casa, dando aula de casa, dormindo mais cedo, porque antes eu chegava muito tarde, eu acabava, às vezes, demorando para desacelerar e dormir, e isso tudo me fazia dormir muito tarde, eu não conseguia acordar tão cedo. Agora, por conta da pandemia, que eu fico praticamente, né, enfim, quando eu não estou na clínica, eu estou em casa, basicamente é só isso, eu tenho acordado muito cedo, eu estou conseguindo fazer exercício físico, que eu não estava conseguindo fazer com regularidade, eu estou me alimentando muito melhor, porque eu não como na rua porcaria. Então, assim, a minha saúde de exercício, de alimentação melhorou muito, o meu tempo com os meninos melhorou, eu coloco eles para dormir quase todas as noites, coisa que eu não conseguia fazer. Eu quase nunca colocava meus filhos para dormir, gente, porque eu dava aula até as 10 da noite, quando eu chegava em casa eles já estavam dormindo. Então, agora às vezes eles me esperam terminar de encerrar aqui, né, de encerrar o conteúdo para ir dormir junto com eles, ou tem dias que eles vão antes, mas assim, a maior parte dos dias eu consigo colocá-los para dormir, então deito junto, fico lá, leio a história, acompanho. Muitas vezes vou dormir junto já também, assim, né? Então, já encerrando meu dia mais cedo, só que isso tem me proporcionado também muita qualidade de tempo com os meus filhos, né? Então, menos tempo no trânsito. Então, assim, tem muitas coisas positivas também. Isso que a gente não pode olhar só para as coisas ruins da pandemia. Então, assim, não pode mesmo. Isso é. E assim, na universidade foi a oportunidade de encarar o processo de dar aula online, né? Eu sempre tive muita dificuldade com ferramentas digitais. Eu nunca fui muito boa nesse tipo de recurso. Eu sempre tive muita dificuldade. E aí, agora, com a pandemia, não houve possibilidade. Ou aprendia, ou eu aprendia, né, gente? Então, assim, eu fui obrigada a me familiarizar com ferramentas que eu desconhecia e que provavelmente, se eu não precisasse, eu não usaria nunca, tá? Porque era uma coisa assim, eu sou zero tecnológica, eu sou zero. Os alunos riem que eu até outro dia não sabia fazer stories. Gente, eu sou um zero à esquerda, assim, na era digital. Eu tinha que ter nascido na era da pedra. Só que o mundo tem me obrigado a me familiarizar. Então, outro dia eu tive que fazer uma live. Nossa, eu falei, meu Jesus Cristo, como é que eu vou fazer uma live? Agora eu tô gravando um podcast. Aí eu digo que eu tô muito moderna, Nossa Senhora. Eu tô ficando uma velhinha muito moderna. É isso, então vocês riem, é isso. É isso, isso não aconteceria com certeza absoluta se não fosse a pandemia, porque eu ia ser a primeira a fugir. É muito isso. Bom, acho que para a gente encerrar, gostaria de falar que foi um papo muito proveitoso, né? E acho que seria legal para a gente terminar essa edição do Projeto Saúde com um recado da professora Thaís para os alunos que estão nos ouvindo, até profissionais, né? Um recado pode ser direcionado para a pediatria, mas em geral, algumas dicas, né? O que você sentir confortável para falar. Certo. Eu acho que, assim, a maior mensagem que eu posso deixar para vocês é não desistam, nunca. Se vocês acreditam que, né, algo é possível, que aquilo faz parte dos seus sonhos, que você gosta daquilo e que aquilo vale a pena, insista sempre, sempre, sempre. A gente não alcança as coisas facilmente, e eu percebo que muitas vezes, né, a gente vai se tornando tão acomodado e com as facilitações do dia a dia, principalmente a tecnologia nos trouxe muitas facilitações, que a gente acaba desistindo muito rápido das coisas. Se as coisas não dão certo na primeira tentativa, na segunda tentativa, o que eu faço? Eu descarto aquilo e tento outra coisa.
E as grandes coisas da nossa vida, especialmente a nossa vida profissional, elas não podem ser descartadas facilmente. A gente precisa insistir. Talvez de modo diferente. Acho que insistir não significa refazer tudo da mesma forma, até porque se não deu certo, é porque alguma coisa nesse método, né, nesse caminho, faltou. Precisa ser revisitado, precisa ser revisto. Mas insistir por caminhos diferentes, com fórmulas diferentes, com energia diferente. Por quê? Porque a gente só alcança as grandes coisas da nossa vida quando a gente batalha por aquilo, né? Raramente as coisas vão cair do céu no nosso colo. E eu percebo que hoje em dia, e não digo só a vocês alunos, tá? Digo porque, enfim, vejo na geração do meu filho também, as pessoas estão cada vez ficando mais acostumadas a desistir facilmente. Então, assim, e vou dizer isso porque isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. E às vezes eu ficava até brava com ele, que eu falava, eu vou desistir. Ele falava, não desista, não desista. Ele sempre, sabe, você tem que ser forte. Às vezes eu falava, eu não quero ser forte, mas você tem que ser forte. Então, assim, a força, ela vem da gente não desistir, da gente ser resiliente, continuar tentando até que os pequenos frutos possam ser colhidos. A gente não pode achar que tudo vem do dia para a noite, porque não vem. Em nenhuma profissão, gente, talvez na nossa, precise até um pouco mais de tempo e de insistência. Então, para todos aqueles que estão aí próximos de se formar, ou que, né, em breve concluirão o curso, a jornada só está começando. A graduação foi um pequeno passo dessa, né, dessa vida profissional. Eu falo assim, um pequeno e talvez o mais fácil de todos. Né? A vida acadêmica, enquanto vocês estão na universidade, eu falo que a universidade protege vocês. A gente está protegendo os professores, eles estão protegendo vocês, né? Tipo mãe com a asa. Mas a partir do momento que vocês formarem, vocês vão ter que sair da barra da saia da mãe e vão ter que vencer o mundo. E o que a gente tem que fazer é filhos fortes. Então, eu penso, quando eu dou aula, que eu tenho que fazer meus filhos fortes, né? Meus filhos alunos fortes para vencer os desafios da vida. E uma coisa que eu senti muita falta quando eu me formei era de saber que ia ser difícil, porque eu achava que ia ser fácil. Porque eu vivi protegida ali naquele mundinho e de repente me vi num mundão sem saber o que fazer. E eu demorei muito tempo para pegar gás e energia para conseguir direcionar minha vida. Então, eu digo para os meus alunos assim, que vai ser difícil, não no sentido de desanimar, muito pelo contrário, no sentido de torná-los mais fortes, mais preparados, mais resilientes para as dificuldades que virão, e aí, se vocês conseguirem colher os bons frutos. E muitas vezes eu recebo mensagem de alunos assim, professora, passei na especialização, aluno que não conseguiu passar de primeira vez e me manda, professora, não consegui passar na residência. Agora mesmo aconteceu, esse ano aconteceu uma aluna que não tinha passado no ano anterior, e aí eu falei para ela, não desista, foi meu último WhatsApp para ela, eu mandei para ela, não desista. Aí ela me mandou a mensagem printada do meu não desista com o nome dela que ela tinha passado. Eu falei, gente, fiquei arrepiada de novo até. Falei, não acredito! Ela falou, eu não desisti, professor, eu escutei o seu não desista. Eu falei, não desista. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma frase, assim, né, assim, imprimir, colar na porta do armário e todo dia olhar para aquilo e falar, não vou desistir. Se eu sei que aquilo faz parte do meu sonho, que eu quero alcançar aquilo, batalhem por isso, mas batalhem ativamente, né? Batalhar ativamente, não sei, eu falo, não adianta ficar assistindo Netflix em casa e não fazer nada, uma batalha ativa, né? Uma batalha estudando, cultivando relacionamentos, enfim, procurando redes, né, de apoio que te proporcionem ali experiências que te ajudem a chegar onde você deseja. Então é isso, a minha mensagem é nunca desista. De boa. Obrigado, não desistir e fazer acontecer, né? Porque não vai cair do céu. Não vai. Tem alguns sortudos, né? E às vezes a gente se pauta nisso. Ah, mas fulano deu uma sorte. Que bom, fulano é mais evoluído, deu sorte. Você não é, filho, trabalha e vai. É isso. Quanto mais tempo a gente passa né? Exatamente. Não adianta comparar. A gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verdinha, né? A sua é essa marronzinha mesmo. Então, trabalha com essa. É isso. Verdade. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi uma alegria. Gostei bastante aí do meu primeiro podcast. Queria agradecer
você, professora, por ter aceitado o convite e agradecer também quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir no YouTube também. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito Um obrigado. abraço, pessoal. Bom domingo para vocês.